X. Gente, com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação brasileiro, a 11ª edição do Startup Day será realizada no dia 22 de março, sim. Ou seja, amanhã, né, gente? Reunindo aí startups de todo o país em uma programação focada em empreendedorismo, que a gente ama falar, em inovação, que a gente gosta mais ainda, e conexões estratégicas, tá? Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, o evento alcançará ainda mais localidades. Neste ano, serão 10 eventos em 9 municípios, com agendas exclusivas voltadas à troca de experiências e ao conhecimento transformador. Olha só, Edmar Martins, o negócio vai ser bom, viu, amanhã? Vai ser um negócio grande, pois é. E o evento acontecerá simultaneamente, né, nas cidades de Natal, aqui na nossa capital, ali na agência Sebrae, e na UERN, lá em Mossoró, em Caicó, Currais Novos, Macaíba, Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Açu também recebendo esse super evento, tá? E para falar sobre, né, claro, conhecer mais, né, entender um pouquinho mais do evento em si, como é que tudo isso vai acontecer, como é que essas cidades vão estar ali todas juntas amanhã, né, dentro do evento. A gente vai conversar e recebe a partir de agora, né, no nosso Tribuna Livre. O Eugênio Espíndola tá conosco do Sebrae RN. A gente sempre adora receber a galera do Sebrae, uma galera bacana, uma galera que tem um conhecimento enorme, né, e a gente fica sempre muito feliz, ainda mais para falar num evento como esse, né, Eugênio? Um prazer ter você conosco hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia, a gente já tava numa conversa aqui boa antes dos bastidores, falando de IA e não sei o que a gente pode fazer. Tem até ou não, uma ideia, né? Pintou até uma ideia aqui para a tribuna. Pois já é, dei né? Dicas. O Eugênio já tava dando altas dicas aqui pra gente. E o objetivo acho que é esse também, né? Do Startup Day, né, Eugênio? Seja muito bem-vindo. Vamos conversar aí um negócio. Amanhã vai ter trabalho, viu, pra você, pelo jeito? Vai ter sim, Bom vai dia. ter sim. Bom dia, pessoal. Como você está falando, sextou com S de Startup Day. Olha aí, que coisa boa. Exatamente, vão ser 10 ações simultâneas que a gente vai fazer no estado todo, aí em todos esses municípios que você comentou. E aqui em Natal, em 2 locais, na sede do Sebrae e na UERN. Sim. E pela primeira vez a gente vai fazer em 2 localidades. E uma delas já está, inclusive, com ingresso esgotado, que é em Nova Cruz, lá na sede do Sebrae de Nova Cruz, e em Macaíba. Vai ser lá no Pax Clube, pela primeira vez. A cidade de Macaíba vai ser sede dessa edição do Startup Day. Gente, você está falando, você já citou aí 2 municípios. Isso mostra que as startups estão ganhando o mundo, ganhando outros municípios. A exemplo do Rio Grande do Norte, ele está se estendendo. Há um crescimento dessas novas ideias para o mercado. Perfeito, com certeza. Principalmente com a interiorização. A gente tem no nosso projeto no Sebrae algumas ações de inovação para a interiorização da inovação, principalmente na região do Seridó. Então, se a gente trabalha, por exemplo, a cidade de Currais Novos e a região, está se tornando realmente uma referência nacional e internacional de inovação, já sendo divulgado, né, comentado em alguns eventos internacionais. Por exemplo, no final do ano passado, na palestra de um palestrante, né, de um convidado internacional da Colômbia, ele comentou de Currais Novos na palestra dele. E essa palestra foi lá em São José dos Campos. E aí, ou seja, uma palestra em São José dos Campos Currais e um Novos palestrante da Colômbia falando de Currais Novos. Que realmente. coisa, né? Então a gente está realmente com a interiorização da inovação e está crescendo cada vez mais o número de startups. Mas, gente, para que o nosso ouvinte entenda bem também, entre nesse debate, entre nessa conversa, primeiramente, pouca gente não sabe bem o significado do que é startup. Assim, ao pé da letra, o significado literal da palavra startup. Eu sei que está ligado aí à empresa. É uma empresa nova, uma ideia nova, algo emergente. O que é que significa, ao pé da letra, startup, para o ouvinte que está aí querendo entrar nessa pegada de startup? Perfeito. Startup é nada mais nada menos que uma empresa iniciante, mas que ela tem uma pegada de tecnologia, de inovação e ela tem uma capacidade de escalabilidade. E o que é isso, né? Escalabilidade. Por exemplo, se a gente trazer o exemplo do Uber, que é nada mais ligar um condutor, um motorista, utilizando uma plataforma, mas tem uma escalabilidade de alcance, ou seja, N motoristas podem utilizar aquela empresa. N usuários podem utilizar aquela empresa também.
Então é nada mais nada menos que uma empresa que está iniciando, que tem uma pegada de inovação e tem esse potencial de escalar. Tecnológico, né? E a tecnologia bem integrada. Isso, a base da startup tem que ter tecnologia. Tem que ter Engraçado, tecnologia. Uber, né? Porque o camarada idealizou, criou ali a sua startup, aquela sua ideia, só monitora. Acho que é um empreendimento que ele não gasta muito, não tem empregados, né? Nenhuma obrigação As trabalhista. próprias redes sociais em si, né, também surgiram assim dessa forma, né? E aí se ampliaram de uma maneira que a gente, né, hoje em dia não tem quem viva sem, né? Isso. E tudo começa com a ideia, com a ideação, que é o nível de maturidade inicial da startup. Por exemplo, se a gente quiser acabar com os telefones aqui da tribuna, não usar telefone, né? Uma comunicação da recepção, portaria, da recepção com a redação da tribuna, redação, com o diretor, com não sei o que e tal. A gente podia ter uma ideia aqui ao vivo, sei lá. Sim. Vamos fazer uma startup agora. Vamos montar agora. Para apresentar. Vamos demolir esse negócio de telefone, que isso já está ultrapassado, tem quadro, né? Como é que seria a gente... não sei, tem ideia não. A recepcionista, chega uma pessoa para entregar uma encomenda, ou um entrevistado, ou uma pessoa que quer falar com alguém da redação, tal. Aí, como seria esse formato de comunicação? Será que a gente cria uma ideia aqui para apresentar para a tribuna? Pode ser aquela... Pode colocar, por exemplo, um monitor lá na entrada da Tribuna do Norte, Sim. Com um avatar de vocês, e não precisa ser um avatar avançado, pode ser basicamente uma foto de vocês. Sim. Usa essa foto, joga... Fala e fala? Pode falar. A gente pode tirar uma foto de vocês, deixa num banco de dados do computador de vocês, grava o áudio, a voz de vocês, joga em um IA, a IA vai fazer a leitura, o movimento labial da fala de vocês. Diga aí, Eugênio. Aí você diz, junto com a fala de vocês. Tudo bom? Queria falar com você. Exatamente. Diga aí o que é. Não, é uma proposta aqui de pauta que a gente quer oferecer, tal. Beleza, tal, obrigado, tal. Vamos, o que é? Exatamente. E abre aí o diálogo. E aí vai criando... Já tem gente copiando essa ideia, viu? E aí vai criando a inteligência baseado nessa troca de comunicação, né, nessa troca de ideias, desse bate-papo, que ele vai aumentando a robustez do banco de dados dele. Então, com a sua foto, a gente fazendo o movimento labial, utilizando a sua voz, já é uma ideia, já é o start, já é o início para uma ideia boa que pode ser colocada aqui, por exemplo. Olha aí, ó. E bom, realmente tudo inicia com a ideia, com a fase da ideação. E aí você vai desenvolvendo, né? Aí é onde entra a tecnologia, né? O formato, a inteligência artificial, né? Para, olha aí, nós já expandir, né? Para expandir cada vez mais, que a ideia é essa, Jorge, né? Lá embaixo da inteligência artificial. Sim, diga aí, né? Seria bacana. muito bom. Jorge, e aí, Eugênio, falando da startup, assim, do Startup Day em si, né? Então a gente vai encontrar lá várias empresas, digamos assim, várias startups para conhecer, para como é que funciona ali o dia mesmo. Isso. É o maior movimento de startups do Brasil. Ele acontece não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo. Já tem mais de 30 mil pessoas inscritas no Brasil todo, aqui no estado. Nossa, gente, viu? A gente está chegando a 2 mil pessoas inscritas no estado todo. E cada local tem a sua programação. Certo. Né? Então tem os locais que vão ter a batalha de pitch. O que é um pitch? É onde a startup, a empresa, tem um pequeno espaço de tempo, 3 minutos, para apresentar a sua ideia, a solução que ela propõe. Né? Vai apresentar a sua empresa, basicamente em 3 minutos. Então tem essa batalha de pitch que a gente chama, onde a gente... tava com medo, pensei que era pitbull. Onde a gente junta aí umas 10 startups, cada uma faz a sua apresentação, os jurados avaliam. Legal. E ganham uma premiação. Mas isso vai acontecer em alguns locais no estado. Aqui em Natal, por exemplo, vai ter a batalha de pitch na UERN, lá aqui na Zona Norte, e em Macaíba. Já na sede ali do Sebrae a gente vai ter uma pegada diferente. Como é um público mais amplo, um público maior, a gente está trazendo alguns cases de fora, né, para realmente servir de inspiração para gerar novas ideias. Né? Então a gente está trazendo o nome forte de Ralph Petkov, que é um dos criadores do Hacktown, que é um dos maiores eventos da América Latina de inovação e experiência. Né? Trazendo o Rodrigo Jorge, que ele também é referência nacional na parte de inteligência artificial,
trazendo outro colega, William Link, também, onde ele vai falar sobre valuation, que o que é valuation? É de a startup saber dar valor para dar números para o seu negócio. Então, se eu tenho a ideia, por exemplo, do Uber, quanto é que vale essa minha ideia? Como é que eu consigo... Uma precificação aí. Exatamente, uma precificação. Como é que eu consigo captar investidores para a minha ideia? Então, a palestra vai ser também nessa pegada. E o case local da Marília, onde ela tem uma startup na parte jurídica, e ela vai falar... E ela é formada na área de direito, e a gente pensa, né, tecnologia só para quem é de TI e tudo mais, mas ela vai falar um pouco da experiência dela e dizer que a inovação realmente é para todos. Onde ela é formada na área de direito, ela tem startup na área de direito. E ela vai contar um pouco da jornada dela com as parcerias, os produtos, os programas que ela consumiu lá pelo Sebrae. Você acabou de falar do Sebrae, né? Sim. Já pensou, Meca? O Sebrae está em tudo, né? Parece que está em todas, né? Sebrae eu comentei aqui no início da nossa fala, né? Que realmente o pessoal do Sebrae se vira nos 30, né? Tá sempre participando. Principalmente quando a gente fala de empreendedorismo e de inovação, né? O pessoal do Sebrae tá sempre junto. Aí a gente pergunta qual é o trabalho do Sebrae, qual é a função do Sebrae nesse Startup Day ou nas startups em geral. Certo. Atualmente eu estou gestor do projeto de startups, onde nossa principal função é gerar nota fiscal. É pegar uma ideia, digamos, colocar no braço e ajudar a desenvolver... Berçário. Exatamente. E existe até, no termo de startups, as incubadoras de empresa. Incubadoras. Que aí a gente tem as incubadoras nos institutos federais, na UERN, na própria UFRN, lá no Instituto Metrópole Digital... Enfim, onde realmente é botar a empresa no braço, no berço, dar uma ajuda para ela no início, que a gente sabe que um grande percentual das empresas morrem realmente são nos 2 primeiros anos. Então, dar uma ajuda, mentoria, capacitação forte para elas, para que elas possam crescer e sair da incubadora, né? Sair, ir para o mercado e conseguir, né, sobreviver, andar com as próprias pernas. Essas empresas, Eugênio, dentro do Startup Day, elas são escolhidas ou há uma inscrição? Como é que funciona essa participação dessas startups? Certo. Para participar não precisa necessariamente ter uma startup. Então tem um público muito grande de estudantes, que é um público que está... Matiz, vamos lá para a gente, né, fazer com essa nossa ideia aqui inicial concretizar, viu? Exatamente. Tem pessoa física, né? Se a pessoa, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente, está ouvindo a gente, pode se inscrever. Procura lá na plataforma do Simpla, Startup Day Rio Grande do Norte, já vai aparecer o primeiro e único evento nosso lá. A inscrição é gratuita, né? E aí é só se inscrever para participar. Já os convidados não, participa realmente de uma curadoria interna dos convidados, para a gente trazer o melhor conteúdo para essa turma. Quem vai para aprender, mas há uma oportunidade de apresentar uma ideia nova, alguma coisa assim, ou todo mundo que for tem que apresentar? Não necessariamente. Não. Tem, como eu falei, cada programação tem a sua especificidade, objetivo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, trazendo o caso de Currais Novos, lá vai ter o Open Mic. O que é isso? É o microfone aberto. Então vai ter um pequeno palco para você expor a sua ideia. Porque lá pode ter muito bem um investidor ou alguém que pode, poxa, eu ouvi sua ideia, gostei da sua ideia, eu conheço o fulaninho que também trabalha nisso, pode ser um parceiro seu. Então vai ter esse tipo de oportunidade da pessoa expor a sua ideia para gerar network lá no evento. Agora vamos para outra fase. O cara está lá, apresenta a ideia. Eu sou Edvan Martins, empresário, tenho uma empresa bacana, bem sucedida e tal. Quero abraçar a ideia que Eugênio apresentou aqui ao vivo no programa Tribuna Livre. E aí, como é que começa essa relação? Vamos fazer negócio, como falam, né? Vamos fazer negócio. Mas ocorre exatamente. A gente cria espaços de experiência, espaços de network, de conexão, durante, né, no próprio local do evento, que o nosso objetivo é exatamente aproximar uma ideia exatamente de um investidor. Então eles conversam e eles vão fazendo as tratativas internas mesmo dele. Se precisar sempre de algum apoio do Sebrae, a gente está ali para ajudar, mas normalmente o desenrolar, o desenvolvimento dessa parceria é entre a empresa e o investidor. O Sebrae normalmente ele dá somente orientações, né, sobre, principalmente na aproximação, né? Então a gente facilita a aproximação da startup com o investidor. Mas quando é a tratativa, digamos, jurídica,
nos pormenores. Fica tete a tete, fica entre os dois. Aí entre os dois, exatamente. Vocês podem ir aí até a precificação, né? Perfeito. A ideia que você botou aqui para o Sistema Tribuna vale X. Então a empresa compraria e faria com que isso também fosse aplicado em larga escala. Isso, exatamente. Tribuna, tal, papapá, aí. O que a gente ajuda, por exemplo, é uma startup chega. Eugênio, eu recebi um contato de investidor de São Paulo, que acontece, é natural acontecer isso, principalmente em investimento externo. Sim. Né? Mas ele está querendo investir, mas eu não sei por quanto eu vendo. Né? Eu também não queria vender 50% da minha empresa, eu queria só que ele fosse como um investidor de risco, enfim. Aí a gente vai fazendo essa capacitação com a startup para dar o conhecimento e ele tomar a decisão dele. Qual é a startup top de linha aqui do Rio Grande do Norte? A gente tem uma Face Ponto, né, que é do Cássio, e ele está expandindo já para Portugal, né, a atuação dele. Começou nessa brincadeirinha? Começou com essa brincadeirinha, exatamente, com a ideia. A gente faz algumas ações, né, onde... Faz o que essa startup? Qual é a ideia? O Face Ponto é o ponto que a gente bate quando entra... Sim, o ponto. Exatamente, sendo que faz a leitura facial e tem toda uma tratativa, tem outros mini produtos que ele tem dentro dessa plataforma, né? Sim. Não é só bater o ponto. Ele tem vários outros produtos dentro da nossa legislação. E aí ajuda a facilitar qualquer tipo de problema, para facilitar tanto para a empresa como para o funcionário. Isso serve também para o setor público? Pode servir também. Isso acaba não quebrar. Serve também. Quem desejar, na verdade, né, Eugênio, tá ali, a startup está aberta para isso, aberta, né? Para justamente levar, né, esse tipo de solução, que eu acho que é muito isso, né? A startup geralmente pensa numa solução para determinado problema ali. Tem algum local que a gente possa encontrar essa programação? Eu estava olhando aqui no site do Sebrae, né? Eu acredito que aqui a gente pode ver, né, o que é que vai acontecer, como vai acontecer, e afinal, pelo menos aqui no nosso Rio Grande do Norte, né? Porque a gente tá falando aqui do RN, mas amanhã vai acontecer no país como um todo, né? Esse dia é um dia pro Brasilzão, né? Aproveitar aí, conhecer essas iniciativas, né? E aí acho que lá a gente encontra, né, todos esses detalhes, né? Encontra, tem tanto no Instagram do Sebrae Rio Grande do Norte, que é @SebraeRN, quanto também no Instagram do GoRN, que é o grande evento que a gente organiza, que é @GoRNLab, L-A-B, Lab, né? Sim. Ou também, se já quiser direcionar direto para o site, né? Tem o bit.ly/StartupDay25. Olha. Que aí você já vai direto para nossa área. Bacana. bit.ly/StartupDay25. Maravilha. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui também com relação aos outros locais, né? Porque a gente, esse ano aí, acaba que vai ser um diferencial também, né, Eugênio, acontecer em outros locais, não só aqui na nossa capital. Aqui na capital, o Eugênio já colocou o ERN e a agência Sebrae, né, da Grande Natal. Lá em Açu vai acontecer no Educandário Nossa Senhora das Vitórias. Em Caicó, no Anfiteatro dos Séries, o FRN. Em Currais Novos, no Aeroclube. Você que está em Macaíba, no Pax Clube de Macaíba. Em Mossoró, no Hotel Vila Oeste. Nova Cruz, no Sebrae de Nova Cruz. Em Paulo dos Ferros, quem recebe o evento é o FESA. E em Santa Cruz, no Vita Clube, né? Então, para você que está aí nas cidades, espalhada aí por essas cidades, quer participar do Startup Day 2025, já, né, sabe o endereço. Abranger o estado todo, né? Todas as regiões. Exatamente. No passado a gente fez 6 localidades. E aí esse ano a gente é abrangendo, aumentando para 10, aumentando até uma estratégia que a gente tem, que é o do ecossistema local de inovação, onde a gente forma uma governança em alguns municípios chaves do Sebrae Estratégico para a gente atuar o tema da inovação. E aí, por exemplo, Macaíba vai ter a primeira edição, por quê? Porque a gente conseguiu formar essa governança local dentro de Macaíba para inserir a temática de inovação dentro do município. Então são diversos atores que são envolvidos, a prefeitura, o próprio Pax, né, o Instituto Santos Dumont lá em Macaíba, enfim, diversos atores que atuam com a temática inovação e a gente traz para perto para essas reuniões, para desenvolver uma agenda para a gente trabalhar ao longo do ano. Além desse evento em si, Eugênio, que acontece amanhã, você já deve também estar se preparando aí, que o ano está até certo ponto, está começando, né? Mas como é que estão os preparativos? O que o Sebrae vem pensando aí para esse ano de 2025 com relação às startups? Pronto, a gente está com inscrição aberta para o prêmio Sebrae Startups,
que essas inscrições se encerram na próxima semana, daqui a uma semana. Então corre. Se você não estava sabendo, corre, né, Eugênio? Exatamente. Então são para startups realmente iniciantes, onde a gente vai fazer uma curadoria e uma seleção de 1.000 startups, mas esse prêmio é a nível Brasil, né? Sim. Então a gente quer levar ver se tem pelo menos 20 startups selecionadas aqui no estado, e para levar para o maior evento do Brasil na temática de startups, que acontece em Florianópolis, que é o Startup Summit, lá em Florianópolis em agosto. Então, vamos. Já pensou a gente frente. Lá no... Ricardinho tá vibrando, tá torcendo, vai ser o primeiro a usar. E aí tem a seleção desse prêmio, né? A gente seleciona 1.000 para ir, depois vai afunilando, depois seleciona top 100, onde já tem um diferencial no evento, já tem conexões com investidores, tem o top 30, o top 10, e o top 3 e o top 1. Sim. E aí o top 1 ele vai receber R$250 mil. Nossa. Na verdade, a cada fase ele vai recebendo um pouquinho. Sim. Então o primeiro ele recebe em torno de 300 mil para investir na sua ideia. Muito bacana, viu? Muito legal mesmo. Mas a ideia já tem que estar ali meio arquitetadazinha, né? Exatamente. Essa já tem que... 250 mil, ó. Jovem vai perder 2 cadeiras. Eugênio, a gente fala em startup. Startup é uma empresa? Ou tem diferença de startup para empresa? O que é que diferencia uma da outra? Eu vejo que é um pouco do formato mais moderno, a outra é um pouco mais... já está com vida, já é tradicional. Qual é a diferença e quando é que elas se abraçam? Certo. A startup, ela, como eu falei, ela se inicia com uma ideia e ela vai evoluindo, vai se maturando. Procurando parceiro, procurando investidor. Exatamente. Vai desenvolvendo o próprio produto, se for algum aplicativo, vai desenvolvendo aplicativo, vai desenvolvendo protótipos, apresenta para usuários validarem, digamos, aqui no exemplo que a gente trouxe da IA de vocês, para botar a televisão. De início, o protótipo pode ser uma cartolina com um desenho para mostrar a ideia. Baratinho. Entendeu? Ou seja, não precisa de grandes investimentos para desenvolver a ideia. E aí vai maturando. Mas também tem a diferença da startup, digamos, para a empresa tradicional, onde há uma legislação específica, né, para a startup, onde ela pode abrir o seu CNPJ, né, e não precisa necessariamente estar já vendendo o seu produto. Por quê? Há a necessidade de ter CNPJ para participar, às vezes, de editais de fomento. Sim. Então, muitas vezes, a startup tem o CNPJ aberto, mas não tem ainda o produto no mercado. E isso é necessário para participar desses editais de fomento que existem. Sim. Que aí tem do governo federal. Precisa de uma certa formalização, isso, né, Eugênio? Exatamente. Principalmente dos fundos de investimento. O próprio Sebrae tem alguns investimentos, algumas ajudas que fazem para as startups. Um exemplo agora, né, que a gente saiu o resultado, a gente tem um edital chamado Startup Nordeste, onde a gente pegou exatamente, a gente selecionou algumas pessoas, não vou nem dizer empresas, selecionou algumas pessoas com ideias. E ao longo de um ano a gente foi trabalhando essas ideias. Ao longo desse período foram passando de algumas fases. Na fase 1, você já tem que ter ideia estruturada, já tem que ter o pitch, já tem que ter a sua apresentação feita. Na fase 2, você já tem que ter o CNPJ aberto. E aí, para a última fase agora, a gente está selecionando 60, agora já com o CNPJ aberto, então 60 startups, onde o Sebrae vai pagar uma bolsa para essa turma, para eles focarem exclusivamente na sua ideia para desenvolver a sua startup durante 6 meses. Então, é um recurso que o Sebrae Rio Grande do Norte ele coloca, ele investe realmente nessas pessoas, nessas ideias, para desenvolver a economia local. E quando é que o Sebrae, Eugênio, né? Você está falando desse momento aí que o Sebrae segura a mão. Quando é que o Sebrae deixa de segurar a mão pro... Não é empresa, né? Mas para a startup andar sozinha. Dar os primeiros passos ali sozinha. Eu digo que é quando eles nem mais procuram a gente. Eles já vão andando com as próprias pernas, né? Sim, não quer nem saber. Mas... Exatamente, não quer nem mais saber do Sebrae. Apesar de que eles sempre estão presentes nos nossos eventos, nos ecossistemas, participando... Eles comentando sobre os erros que eles tiveram, os acertos que eles tiveram também. De suma importância, né? Isso, que nesse mundo das startups, no mundo da tecnologia e inovação, o erro ele é muito bem visto. Né? Porque é com o erro que eu vou aprender, que eu vou acertar. Né? Então, vai ter, por exemplo, uma das programações, onde vai ter uma palestra das pessoas falando dos seus erros. Meu erro foi esse, meu erro foi aquele. Porque muita gente fala só do acerto, né? Exatamente. Mas é falar dos erros, para que os outros não cometam aquele erro também. Então,
normalmente quando a startup já está vendendo o produto no mercado, não mais procura a gente, eles já conseguem andar com suas próprias pernas. Muito bom mesmo. E que a gente fica sempre feliz, né? Que a gente vê tantas iniciativas tão bacanas, bem legais, que às vezes nem faz tanto sucesso aqui no nosso país, mas mundo afora, né? Tem tanta gente que faz sucesso lá fora, Divan. Quando começa ali com uma startup, né? Vê ali uma solução para algo, né? É muito bacana mesmo. E aí, pois não, Divan. Não é muito ligado à startup, também talvez tenha a ver. O nosso pastor Salondé está dizendo, Andresa Menco é Edivan Martins. Tem como perguntar ao entrevistado o que o mesmo diz sobre aquela pessoa que passou no Fantástico, que está namorando com a inteligência artificial nos Estados Unidos. Sobre esse negócio? Isso é eu confesso que eu não assisti. Namorando com uma loirona. Eu confesso que eu não assisti, mas tem dessa, né, hoje em dia, né? São as discussões. Eu passei... saber como é que vai por finalmente. Por exemplo, eu tive uma temporada na Alemanha e eu participei do grupo de trabalho que desenvolveu a primeira lei de inteligência artificial. Sim. Lá na União Europeia. Eu participei do grupo de trabalho. E tinha muito da discussão, as discussões eram exatamente o limite que a inteligência artificial vai chegar, né? E aí realmente, cada pessoa é pessoa, eu particularmente acho bem peculiar esse caso, né, da pessoa se relacionar com a inteligência artificial, mas eu confesso que eu não assisti a matéria. Né? Agora, inclusive, eu acho que é bacana da gente trazer, por exemplo, a ideia de que a startup, Eugênio, está sempre ligada hoje em dia a uma inteligência artificial? Não. É uma coisa que anda junta uma com a outra? Não necessariamente, não. Por exemplo, tem uma startup daqui do Rio Grande do Norte que se chama Blind Dog. Então ele tem um dispositivo que vai ajudar cães cegos. Sim. Não necessariamente com o uso de inteligência artificial. Se a gente pegar o início, por exemplo, das redes sociais, eles eram uma startup, não necessariamente utilizaram a inteligência artificial. O que a inteligência artificial está trazendo para a gente é facilitar o acesso à informação, né? Para acelerar o conhecimento da minha startup, o desenvolvimento da minha ideia. Por exemplo, a gente tem uma startup, a Capt AI, que foi selecionada agora para um evento lá no Rio de Janeiro, o Web Summit Rio, que o produto deles é uma IA para desenvolvimento de projetos. Então, se eu tenho a minha empresa, eu tenho a minha ideia, estou querendo desenvolver, por exemplo, um projeto, uma ideia para um determinado edital, esse produto deles vai ajudar. Mas não necessariamente a minha startup pode usar, né, uma inteligência artificial. Sim, bacana, porque às vezes uma pessoa associa uma coisa à outra, né, e acha, não, mas tem que ter ali, na verdade, nem sempre, né, Eugênio? Nem sempre. Bacana. E se esse caso de Salondé é engraçado, você namorar com uma loira, uma morena, depende do seu gosto. Né? Eu tinha um amigo meu, ele não era muito bem desenhado. Né? Não tinha aquele desenho primoroso. E começou a namorar com uma menina muito bonita e tal. Acho que foi antes da inteligência artificial. Certo. No dia que o pobre mandou a fotografia, o namoro acabou. Oh, rapaz. Mas se ele tivesse na era da inteligência artificial, ele podia fazer uns retoques, né? Bacana, tá? E mandar e ficar aí ainda se alimentando, sustentando mais alguns Mas aí dias, quando fosse pro pessoal, talvez não desse muito certo. É verdade, porque o amor vem de dentro, né? Porque tem que ser aquela coisa interna e tal. Mas a inteligência artificial tá por aí e pode pegar também o camarada na surpresa, né? Tem esse golpe do amor aí que você pode usar aí a inteligência artificial para pegar. É um dos maiores golpes hoje que estão sendo cometidos por verdadeiras quadrilhas, né, no Brasil. Teve uma IA que eu vi, por exemplo, essa semana, que a pessoa cria um avatar dela e a voz, sendo que essa pessoa estava participando de uma entrevista de emprego. E a entrevistada, né, ela percebeu que a voz estava estranha e pediu para abrir a câmera. Quando abriu a câmera, ela percebeu, né, com o movimento labial, de que se tratava de uma interface, de um IA. Aí o que ela pediu? Eita. Coloque a mão na frente do seu rosto. Sim. Porque aí é igual quando a gente usa filtro do Instagram, que ele dá aquele delayzinho, né? Dá um bugzinho. Aí na hora que ele... Na verdade, quando ela botou isso, ele saiu da chamada. Então, tem que ter cuidado em relação a esse uso da porque IA. Tem aquele golpezinho que você liga dizendo que é sua filha, né, que você bota a fotografia e tal, e pede dinheiro e tal. Daqui a pouco você vai pedir ao vivo. Bota a voz da pessoa. Sim, né, tem que ter cuidado. Com a imagem. Daqui a pouco vão usar esse artifício, né, porque a inteligência artificial pode ser usado
pelos dois caminhos, né? Pelos dois caminhos, exatamente. É isso que a gente tem cuidado, tem que ter conhecimento justamente para isso, né? Para que a gente use para o melhor, né? Sempre. Eugênio, quero te agradecer. Vamos fazer mais uma vez esse convite especial. Ainda dá tempo de você participar, né? Vai lá, se inscreve. Repassa novamente, por gentileza, os endereços, né? Para que o pessoal tenha aí essa possibilidade de se inscrever e entender um pouquinho mais de tudo que vai acontecer amanhã. Perfeito. As inscrições continuam abertas, né? A gente começa amanhã na sede do Sebrae às 8 horas da manhã. E na maioria dos lugares também são pela manhã, às 8 horas, com exceção de Nova Cruz e Currais Novos, que será tarde o evento. Certo. A inscrição continua aberta na plataforma do Simpla. Então, se eu der Google, né, procura o Simpla, procura lá Startup Day Rio Grande do Norte, vai aparecer. Ou então procura também no nosso Instagram, @SebraeRN, e também do GoRN no evento, né, o @GoRNLab. Importante, e para você também que de repente não vai participar do evento, mas já está com uma ideia aí na cabeça, quer colocá-la em prática, né? Quer conversar com o Eugênio. Exatamente. Entre em contato com o Sebrae também, né, Eugênio? Perfeitamente, estaremos lá para trocar essa ideia com o pessoal, fazer muito network e criar conexões. Maravilha, esse aqui é o mais importante, viu, gente? Eugênio, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada, prazer tê-lo conosco. Muito obrigado a todos, estamos aí até amanhã, espero todo mundo lá no Sebrae. Maravilha, amanhã é o dia do encontro, tá? Olha, gente, conversamos com o Eugênio Espíndola, do Sebrae RN, trazendo aí as informações do Startup Day que acontece amanhã aqui na nossa capital potiguara em 2 locais, né? Mas vai acontecer aí no interior do nosso Rio Grande do Norte e no nosso país como um todo. Não tem TT Espíndola, não? Não, o pessoal até brinca, mas não tem ligação não. Oh, meu Deus. Então, aquela voz que vai lá em né? cima. E o meu nome tem Lara, acham que também tem alguma ligação com Pedro de Lara, mas é. não tem não. Maravilha, olha, gente, portanto, com esse convite especial aí para você participar do Startup Day, a gente agradece o Eugênio e vamos às nossas dicas. A gente também tem dicas outras dicas especiais, na verdade, aqui no nosso programa.